engrandecendo a Igreja do Senhor. Então, Apocalipse capítulo 3, verso 7, começando no verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai Celestial, nós estamos perante a palavra inspirada. Séculos atrás, tu deste esta palavra através do teu servo João e o fizeste permanecer mais tempo do que os outros apóstolos para que ele recebesse a revelação das últimas coisas. E, Senhor, graças te damos porque chega até nós esta carta que foi escrita à igreja que se reunia em Filadélfia. Nós te agradecemos porque hoje nós a podemos ter, podemos meditar nela e te pedimos que, Senhor, a mensagem que tu tiveste para os teus servos no passado, certamente é a mensagem que tens para cada um de nós hoje. Pai, que haja espaço no nosso coração para recebê-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos momentos de grande dependência das coisas. Às vezes nós ficamos desapercebidos daquilo que, na verdade, acontece na nossa vida e como nós somos tão dependentes de coisas que às vezes nem sequer valorizamos. Por exemplo, quantos dos teus aparelhos é que dependem destas pilhas, por exemplo? Destas ou de outros tamanhos, não é? Existem vários, não é? Talvez, às vezes, não nos apercebemos que os equipamentos que nós temos dependem de uma pequena bateria, não é? Destes instrumentos tão simples, não é? E disto? Uma bateria de telemóvel, não é? Neste caso, a marca está voltada para mim, que é para não haver falsa publicidade também. Então, estas baterias que, na verdade, fazem com que o nosso dia-a-dia seja tão apreciado, nós, às vezes, não nos apercebemos que o nosso telemóvel, o nosso smartphone, o nosso tablet, o nosso iPad, enfim, às vezes nós não valorizamos muito um mecanismo que, no fundo, é o mecanismo que mais esforço faz ao longo do dia. E nós não nos apercebemos disso, não é? Existe uma bateria interna que dizem que dentro de 20 anos provavelmente tudo dependerá de baterias, não é? Então, há de facto uma ação mecânica diária que todos nós fazemos, que é carregar os nossos telemóveis, os nossos aparelhos. Nós acabamos por ficar alarmados quando de repente não encontramos o cabo, não é? Para podemos carregar. Contudo, lá dentro do telemóvel existe de facto um equipamento que nós nem nos lembramos, não valorizamos, mas ele é fundamental, não é? Jesus de facto encorajou-nos a nós conservarmos a bateria da nossa vida de uma forma saudável. Jesus, quando escreve a esta igreja, diz que ela, de facto, é importante que ela tenha a sua bateria espiritual carregada. E Filadélfia, nós sabemos que situava-se num fértil bonito, portanto era um vale bastante fértil e cresciam ali boas uvas, não é? Então os amantes do vinho certamente não se importariam de mudar para lá, não é? Davam um bom vinho, e é por isso que eles até honravam Dionísio, que é o deus grego do vinho, vejam lá. Então agora quando vocês estiverem a beber vinho, já sabem que pensam no Dionísio, não é? E de facto esta cidade foi totalmente destruída cerca mais ou menos do ano 17 depois de Cristo. Houve um forte terremoto que abalou a cidade. Aliás, toda aquela região era a região mais fustigada por terremotos.
E é interessante que esta cidade depois veio a ser reconstruída por o imperador Tibério, não é? Depois de ser reconstruída, deram-lhe um outro nome, foi chamada Neo-Cesareia, por causa, obviamente, do imperador. E ainda no tempo de Vespasiano, um outro imperador que houve, ele mudou a cidade para o nome de Flávia, porque era a sua mulher, não é? Isto era muito hábito fazer-se na altura, não é? Hoje em dia há uma cidade chamada Alzir, que não é Algezir, nós ouvimos falar muito disto, mas Alzir, que fica no mesmo lugar onde foi no passado as ruínas, onde estão as ruínas de Filadélfia, não é? Agora, esta cidade gozava de um plano estratégico muito bom, era uma cidade que de facto tinha uma boa localização e foi fundada inclusivamente por o rei de Pérgamo, que era Átalo ou Atalo. Nós às vezes ficamos um bocado perdidos se os acentos têm ou não têm, mas não importa. Cerca do ano 140 a.C., esta cidade foi de facto fundada, e foi fundada, curiosamente, e recebeu um nome muito característico por causa do irmão de Átalo, que ele chamava-se Eumenes. Ele morreu muito cedo e por causa disso o seu irmão Átalo resolveu fundar aquela cidade e dedicá-la ao seu próprio irmão. E foi por isso que ele recebeu o nome de Filadélfia, não é? Filadélfia é de facto um termo que define o amor fraternal, o amor de irmãos, o amor entre irmãos. E, portanto, é bonito a forma como o seu irmão quis dedicar aquela cidade e usou aquela grande amizade que havia entre os dois irmãos para deixar na história. Às vezes nós perguntamos a nós mesmos, estando na presença de um significado tão valioso, tão rico, talvez seja uma boa oportunidade para nós perguntarmos, no fundo, será que as nossas amizades são construídas na base do amor fraternal? É uma pergunta que fica quando olhamos para este significado tão bonito, não é? Os tempos que vivemos, nós sabemos que eles continuam propícios para nos chamar para os relacionamentos sólidos. Os tempos que vivemos, com toda esta pandemia, de facto, devem nos ajudar a valorizar aquilo que são as amizades, reforçar os laços de amor fraternal entre irmãos e irmãs, também, de alguma forma, caminharmos juntos, dando as mãos, encostando os nossos ombros, para nós podermos fazer a obra de Deus enquanto realmente é tempo. Nós devemos ser vistos como aqueles que, na verdade, se amam uns aos outros, aqueles que são caracterizados pelo amor fraternal, não é? Então, nós não podemos construir cidades e dedicar essas cidades uns aos outros, mas nós podemos construir relacionamentos sólidos e duradouros. E a pergunta é essa: será que os nossos relacionamentos estão fundados no amor fraterno? Uma vez que estudamos esta bela carta, não é? Sabem que os crentes em Filadélfia, eles um dia receberam uma carta de um dos pais da igreja, chamava-se o Bispo Inácio de Antioquia. Nós estamos a falar mais ou menos de 110 depois de Cristo, e há também registros de um intenso sofrimento que houve por causa daquilo que foi o martírio de Policarpo. Não sei se ouviram falar sobre isso, mas está na história, mais ou menos no ano 155 depois de Cristo. Ele pastoreava uma igreja em Esmirna, que é o mesmo lugar onde agora está a chamada Turquia. E ao ser pressionado sobre a sua fé, ele permaneceu fiel a Jesus, afirmando sempre perante aqueles que o julgavam. Uma vez ele foi fortemente questionado para negar a Jesus e ele disse: há 86 anos que eu tenho sido o seu servo, o servo de Jesus, e ele nunca me faltou. Como é que eu poderei blasfemar contra o meu rei que me salvou? E por causa dessa afirmação, houve realmente momentos de grande dificuldade para ele. A certa altura ele foi pressionado e outra vez Policarpo respondeu: nós não estamos acostumados a nos arrependermos do que é bom para mudar para o que é mau. Uma afirmação de Policarpo. Em seguida, nós sabemos que inclusivamente ele foi posto a ser queimado vivo e Policarpo respondeu: tu ameaças-me com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Tu não conheces o fogo vindouro do julgamento e o castigo eterno que está reservado para os ímpios, disse ele ao procônsul. O fogo formou um círculo à volta do corpo de Policarpo, mas diz a história que o seu corpo não queimava. Policarpo acabou por ser queimado numa fogueira, mas o seu corpo não ardeu.
Então ele foi esfaqueado, mas o seu sangue apagou o fogo. É isto que diz a história. Nós sabemos de milagres que aconteceram, não é? E, portanto, a história, seja como for, nós percebemos que era um homem santo de Deus, que de alguma forma o Senhor estava com ele. Como eu já referi anteriormente, quando nós estudamos aquela série Voltarei, baseada em Mateus 24 e 25, há uma escola de interpretação teológica que entende que estas 7 cartas escritas às 7 igrejas correspondem a 7 períodos da história humana e também da história da igreja. Como eu disse naquela altura, eu acho que é confortável seguir este raciocínio, que até parece lógico de alguma forma, mas não é fácil encontrar toda a correspondência histórica para que torne isso possível. Por isso, olhamos para as cartas que são escritas às igrejas e, curiosamente, destas 7 cartas, há 3 que são encorajadas a permanecer fiéis, a permanecer. Inclusivamente a igreja de Filadélfia é uma dessas, mais a igreja que é escrita a Mirna e a Tiatira, mas todas as outras 7 cartas são exortadas a arrependerem-se dos vários fracassos e dos vários erros que eles cometeram, não é? Quando olhamos para este quadro aqui, nós percebemos o resumo desta carta. Por exemplo, ela descreve que Cristo tem autoridade messiânica. Ela dá um elogio forte à igreja, dizendo que elas de facto têm perseverado na provação durante o momento, apesar de estarem fracos. Não tem nenhuma acusação de Jesus à igreja. E, curiosamente, a exortação que é feita é para que permaneçam no trabalho realizado para Cristo. E depois há promessas, pelo menos 2 promessas que é feita nesta carta. Livramento temporal e eles seriam parte do templo de Deus para sempre. Filadélfia não recebe qualquer condenação, curiosamente. É uma das igrejas que foi fiel, apesar de estar numa circunstância difícil. Tinha sido no passado, inclusivamente, um centro de dispersão. A porta tinha sido aberta para a cultura grega, que se espalhou fortemente pelaquela região, mas, curiosamente, a igreja permaneceu sempre fiel. Nós sabemos que a carta que é escrita, ela é escrita e é identificada pelo santo, neste caso, o verdadeiro. Jesus, no seu santo caráter como Deus, ocupa uma posição exaltada nas igrejas. Ele age de acordo com a sua autoridade real. Jesus é referido como aquele que tem autoridade messiânica. É curioso que a profecia que já aparece menciona que aquele que tem as chaves de Davi. Há uma referência a Isaías 22, 22, que diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, ele fechará e ninguém abrirá. Estamos a falar de Isaías, que era o profeta que mais falou sobre o Messias que havia de vir. E ele está a dizer estas palavras que, curiosamente, séculos depois coincidem com aquilo que é escrito a esta igreja. Esta profecia que diz que realmente Jesus, o verdadeiro, ele, o santo, é essa pessoa que tem, de facto, as chaves. A Bíblia fala, particularmente no Novo Testamento, de 3 tipos de chaves. Um deles é a chave do reino. Curiosamente, as chaves do reino é o direito que é dado por Cristo a todos os apóstolos, a todos os discípulos, às igrejas, para declarar a salvação da humanidade que está perdida. As chaves da morte e do Hades é o poder que Cristo tem sobre a morte através da sua ressurreição e da ressurreição que ele prometeu àqueles que realmente creem nele. E, por último, as chaves de Davi, que são mencionadas aqui, que é a prerrogativa, o privilégio para abrir a porta da oportunidade às igrejas do Senhor. Então, por Jesus ter tido as chaves de Davi e ser ele aquele que detém as chaves de Davi, ele pode abrir a porta para o ministério do Evangelho ainda hoje. Esse Evangelho que realmente é uma porta que ninguém mais poderá fechar. De facto, esta é uma verdade que nós precisamos de compreender enquanto igreja. Cada um de nós, individualmente, nós precisamos de estimar aquilo que é o Evangelho de Cristo. Cristo está a chamar-nos para nós acreditarmos que quando Deus abre uma porta, ela só se fecha se Ele quiser. Os membros de uma igreja podem contribuir para que a luz, não é? A luz do Evangelho brilhe, mas a porta só se fecha se Deus permitir. É isso que está a ser dito aqui. Lembro-me que há anos atrás, quando
trabalhávamos no nosso ministério, fazíamos um ministério chamado Escolas Bíblicas de Férias. E um dia fomos convidados para fazer uma escola bíblica de férias lá numa igreja em Lisboa, chamávamos a igreja São Domingos de Benfica, uma igreja batista. E eu recordo-me que aquela igreja estava a passar por muitas dificuldades, porque, acima de tudo, era uma igreja que já tinha muitos anos, estava num lugar da cidade que estava a envelhecer e, ao mesmo tempo, também era uma igreja já com pessoas muito idosas. E quando fomos chamados lá, a ideia era nós conseguirmos trazer para a igreja um determinado número de crianças. E, de facto, nós juntámos 26 crianças. Eu recordo-me muito bem que um dia, quando estávamos a chegar, no penúltimo dia daquela semana, quando estávamos a chegar, aquilo tinha uma porta assim, tipo de ferro, forte, e a porta estava assim meio entreaberta. Então, um irmão que era diácono da igreja, que estava a chegar, ali havia muitas crianças que sempre brincavam ali, e eu lembro-me que, a certa altura, ele viu a porta entreaberta e começou a acusar aquelas crianças que estavam ali de que eles tinham estado ali a empurrar a porta. Eu, de facto, lembro-me que no dia anterior pareceu-me que a porta não tinha ficado bem fechada, mas como não conhecia como é que a porta se abria e fechava, portanto não liguei muita importância. Mas nessa altura depois lembrei-me, espera aí, e falei com aquele irmão, realmente a porta pode ter ficado mal fechada, mas ele insistia a dizer que tinham sido as crianças. A verdade é que nós deixámos lá 26 crianças animadas em continuar a aprender do Evangelho, e dentro de pouco tempo depois as crianças desapareceram todas. O que é verdade é que jamais aquela igreja entretanto fechou, e jamais nós podíamos imaginar que cerca de 22 anos depois, aquela mesma igreja viria a ser reaberta por intermédio da igreja onde nós estávamos na altura, que é a igreja São Domingos de Benfica, que aliás essa igreja depois acabou por fundir-se à igreja da Lapa. Portanto, é interessante nós percebermos que quando Deus quer, realmente as coisas acabam, mas quando Deus não quer, a porta nunca se fecha, ela continua aberta, mesmo que a temporalidade possa de alguma forma fazer-nos entender que às vezes as coisas acabam. A igreja de Filadélfia estava a viver uma situação muito similar àquela que Paulo também viveu quando ele escreve aos Coríntios, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. A igreja lá em Filadélfia estava a viver a realidade que Paulo viveu muitas vezes também. Portas abertas significam acesso a oportunidades. Deus abre a porta da fé quando Ele oferece o Evangelho aos homens. Quando Ele nos ofereceu a nós o Evangelho, Ele deu-nos uma oportunidade. Ele dá comunhão com Ele. Ele abre a porta para o seu serviço. Aqui Ele não fala especificamente qual era a natureza das oportunidades que tinham sido dadas aos discípulos lá em Filadélfia, mas garante que as portas ficariam sempre abertas. Hoje, quando as portas se abrem, e Deus dá oportunidades para nós, nós devemos aproveitá-las. É isso que a palavra nos encoraja. Paulo foi um grande exemplo de um bom aproveitador de oportunidades. Para ele as portas abertas foram oportunidades para ele ministrar o Evangelho a todos, a qualquer um. As oportunidades são portas que Deus nos abre e nós precisamos de perceber como é que, na verdade, Deus nos quer envolver nessa oportunidade. A minha pergunta é, tu tens percebido a abertura de alguma porta que Deus tenha aberto para ti? Será que tens sentido nos últimos tempos alguma oportunidade de Deus para a tua vida, a fim de que tu contribuas para o reino? Por que é que será que nós falamos tanto de oportunidades, mas só as aplicamos às nossas conquistas pessoais? Por que é que nós falamos tanto de oportunidades na área da vida profissional, dos negócios, etc.? Por que é que normalmente falamos das oportunidades no campo do ponto de vista pessoal e não falamos de oportunidades em relação àquilo que é o enriquecimento do reino? Porque é que nós às vezes estamos constantemente a procurar oportunidades para crescermos em todos os setores da nossa própria vida e nos esquecemos do reino do Senhor? A palavra diz no verso 8 que eles tinham pouca força. Curiosamente, os crentes de Esmirna foram fisicamente pobres, ainda que espiritualmente ricos. Mas os de Filadélfia foram fracos, porém, sempre mantiveram a palavra do Senhor, comparando estas duas igrejas. Fraqueza nem sempre sugere pecado. Às vezes há uma ideia, não é? Muito religiosa de que quem está fraco está em pecado. Não é?
Às vezes o catolicismo passou um pouco esta ideia, mas isto não é bíblico. Nem sempre a fraqueza significa pecado. De facto, Jesus não condena esta igreja por nenhum erro, mas ele diz que ela tinha pouca força. Pode ser que fossem poucos em número, pode ser que fossem poucos na capacidade de estar nas coisas, talvez fossem limitados na sua própria capacidade. Apesar de terem pouca força, eles mantiveram-se fiéis. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, só nos resta confiar mais em Deus e depender da sua força. Eliseu, por exemplo, quando venceu os sírios, é curioso porque há ali duas visões da situação. Nós temos Geazi, que era o moço, o criado de Eliseu, e temos ele aflito a ver os exércitos dos sírios, os sírios a aparecerem e a dominarem completamente o espaço, e ele pôs as mãos à cabeça, veio a correr para dentro e a dizer, a gritar para Eliseu, Eliseu, os sírios estão aí, nós estamos mesmo numa situação desfavorável. E o Eliseu estava lá dentro de casa, ele nem sequer saiu cá fora, e ele disse ao Senhor, abre os olhos a ele para que ele veja. De facto, às vezes quando nós estamos numa situação de fraqueza, é nessa altura que então nós apelamos para Deus que é forte. E é importante que nós percebamos que esta igreja, apesar de não ter força, tinha a garantia daquilo que era a vitória que Jesus lhe concedia. E eu acho que não é justo nós falarmos de um Deus forte e depois fazermos dele um Deus fraco. Isto acontece tantas vezes na vida e na relação entre as pessoas. Afinal de contas, nós falamos, cantamos, nós afirmamos que Deus é realmente forte, mas depois fazemos dele um Deus fraco no que diz respeito à relação que estabelecemos com a sua capacidade de estar nas coisas, não é? Entretanto, diz a palavra, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, diz o texto. Apesar das suas limitações, de facto, a igreja em Filadélfia mantinha-se fiel. Ele aguardava a palavra de Jesus. A pergunta é, será que nós estamos a guardar a palavra de Cristo? A palavra que nos foi entregue pelo privilégio de termos sido alcançados por ela. Jesus veio ao mundo e revelou a sua palavra. A palavra que nos julgará no último dia, diz o texto. João capítulo 12 fala sobre isto. De facto, há uma nova aliança que entrou em vigor após a morte de Cristo. Mas nós devemos obedecer a essa perfeita lei da liberdade que Jesus nos deu. Em consequência disso, Jesus iria guardar a igreja de Filadélfia na hora da provação que havia de vir sobre o mundo. Porque guardaste a minha palavra da perseverança, eu te guardarei na hora da provação. Em consequência dessa fidelidade, Jesus iria guardá-la àquela igreja e, de facto, iria guardá-la numa situação difícil. Quando alguma coisa viesse sobre o mundo inteiro, é uma expressão que é usada no próprio texto para dizer que foi generalizada. Nós não sabemos bem o que aconteceu naquela altura e o que é que se refere. Mas uma coisa é certa. Nós sabemos que depois de toda a crise pela qual a igreja de Filadélfia passou, há um historiador de nome Ribon, que ele conta-nos, ao falar sobre estas 7 igrejas da Ásia, ele diz-nos que ele próprio ficou surpreendido. Porque entre as colónias gregas e as igrejas da Ásia, a de Filadélfia ainda existe como coluna no meio das ruínas, como exemplo agradável de que os caminhos da honra e da segurança podem ser às vezes o mesmo caminho. De facto, este historiador acabou por descobrir as ruínas da igreja de Filadélfia, as únicas que ainda permaneciam, tal como o Senhor Jesus tinha dito, eu te guardarei na hora da dificuldade. Os discípulos de Filadélfia defendiam o nome de Cristo e não o negaram, diz o texto. Por isso, esta dificuldade e algo que ia acontecer, os próprios inimigos do Evangelho em Filadélfia iriam reconhecer que, de facto, a fidelidade iria permanecer e essa fidelidade iria dar os seus próprios frutos. Diz o texto no verso 9, fala da sinagoga de Satanás. Nós não sabemos bem o que é que isso queria dizer ao certo, mas de facto havia uma sinagoga de pessoas que na verdade eram falsos judeus, diz o próprio texto. Também em Esmirna, por exemplo, se lerem o capítulo 2, verso 9, vão encontrar uma referência a isso. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfémia dos que assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Portanto, parece que havia uma igreja, digamos assim, naquela altura, que incomodava as igrejas fiéis. Quer em Esmirna, quer em Filadélfia, eles tinham este problema. Mas o Senhor está a dizer que, de facto, vai fazer com que eles se dobrem perante
Vão admitir de facto que o verdadeiro Evangelho está do lado da igreja de Filadélfia e de todos aqueles que na verdade anunciam a Cristo. Eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Apesar de serem fracos, os discípulos de Filadélfia ficariam do lado do vencedor. Já Salomão tinha chegado a esta conclusão quando ele, em Eclesiastes capítulo 9, verso 11, diz: não é dos ligeiros o prémio, nem dos valentes a vitória. De facto, seriam exaltados acima dos inimigos. Os servos fiéis e vitoriosos podem e vão reinar com Cristo sobre as nações, diz o texto. Mas a glória e a adoração ainda pertencem totalmente ao Senhor. Esta honra ia servir de prova de que o amor de Deus está presente em todos aqueles que os seguem de uma forma fiel. Os judeus falsos iriam, de facto, que os odiavam, iriam vir e reconhecer que Cristo efetivamente estava do lado daqueles que são fiéis. Diz o texto: venho sem demora. Venho sem demora, diz. Jesus está a dizer: eu voltarei. Alguns pensam que, de facto, esta carta escrita a Filadélfia situa-se historicamente muito próximo da volta de Cristo por causa das palavras que Jesus disse. Mas diz o texto que eu venho sem demora e fica, conserva-te. Repara bem, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor promete aqui que vai fazer com que aqueles que são vencedores, aqueles que são fiéis, fiquem como colunas no santuário de Deus. As colunas de Filadélfia racharam e caíram por causa do terremoto algumas décadas antes. Mas as colunas dos verdadeiros templos de Deus jamais serão destruídas, diz o texto. Estas não são de pedra, são colunas vivas e firmes. Jesus está a falar para todos aqueles que de facto são fiéis. Está a falar para todos os discípulos ao longo de todos os tempos, todas as épocas. Como Pedro diz, são as pedras vivas, são o sacerdócio santo. E diz o texto que daí jamais sairão. Os vencedores vão permanecer no templo para sempre. O templo é o lugar da habitação de Deus. Eles vão gozar comunhão eterna com Deus. Diz o texto que Ele vai gravar o seu nome. Ele vai deixar impresso a sua marca, diz o texto. Várias descrições mostram aquilo que é a posição privilegiada dos vencedores. De facto, o texto diz que vão ter o nome da nova cidade, vão ter o nome do seu Deus. Que privilégio! Jesus, de facto, vai galardoar, vai recompensar aqueles que são efetivamente fiéis. Ao que vencer, falo-ei coluna no santuário, falo-ei também, diz o texto, gravarei o nome do meu Deus nele. A grande pergunta que se coloca aqui é esta: o que teria a igreja de Filadélfia que Jesus não queria que eles perdessem? Quando ele diz, guarda o que tens. E esta é a grande pergunta que está aqui. Por que é que Jesus encoraja os crentes, os discípulos lá em Filadélfia, a conservarem aquilo que têm? Talvez isso seja aquilo que mais se destaca para nós hoje. O que é que Jesus queria dizer quando disse que eles deviam de guardar, conservar aquilo que tinham? No fundo, esta expressão guarda o que tens é um grande desafio que as Escrituras nos dão. E não é um desafio só para este tempo histórico, é um desafio para qualquer tempo histórico que nós venhamos a viver ainda. No fundo, eles tinham uma porta aberta. Jesus tinha aberto esta porta para eles. A pergunta que se coloca é esta: será que não faz sentido nós guardarmos as portas que Deus nos abre? Sejam elas do ponto de vista pessoal, desde que glorifiquem a Cristo, sejam elas do ponto de vista da comunidade. Os crentes lá em Filadélfia tinham uma virtude, tinham uma porta aberta que lhes tinha sido aberta pelo Senhor. E a garantia era que ninguém a fecharia. Enquanto comunidade que somos, eu pergunto a mim mesmo, que portas Deus nos tem aberto? Será que tu estás a valorizar as portas que Deus tem aberto para a sua igreja? Tu que, de uma forma voluntária, disseste que querias fazer parte da comunidade aqui. Tu que, de uma forma voluntária, queres fazer parte daqueles que, na verdade, se sacrificam pela obra de Deus neste lugar. A minha pergunta é esta: estás consciente que há portas que Deus abre? Tu estás a vê-las? Estás a ser mordomo dessas boas portas?
Jesus disse: conserva a porta aberta. E isso, mesmo que não seja físico, tem que ser também do ponto de vista até mesmo pessoal, do ponto de vista do íntimo, do coração. É preciso manter portas abertas para Jesus. É preciso ouvir a voz dele a falar connosco. Jesus estava a dizer: eu quero que tu guardes essa porta aberta que eu abri. E é bom que nós tenhamos esta consciência de que precisamos de realmente manter abertas as portas que, na verdade, o Senhor nos abre. Nós sabemos que muitas vezes é o medo, é a falta de fé, é a hesitação que podem levar muitas igrejas a perder oportunidades que Deus lhes está a dar. Se Deus abre portas, nós devemos trabalhar. Se Ele as fecha, devemos esperar. E é isto que a Bíblia nos ensina. Se desperdiçarmos as oportunidades que Deus nos dá, nós vamos perder as coroas, como está a ser dito. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se há uma das coisas que, na verdade, nós podemos entrar lesados na vida eterna, é nós perdermos as coroas que o Senhor nos quer dar enquanto estamos cá. E a Bíblia fala de 5 coroas. São as nossas recompensas. Elas não têm que ser materiais, como muitos advogam. Na verdade, há uma corrente que prega muito acerca das recompensas materiais. Mas não é isso que o texto está a dizer. Nós podemos correr o risco de ser envergonhados na presença do Senhor se nós não sabemos compreender quais são as portas que, na verdade, Deus nos abre e nas mantermos realmente as portas abertas. A segunda coisa é o amor à palavra. Diz que eles guardaram a minha palavra. É bonito nós sermos fiéis. É bonito nós sermos fiéis ao que é eterno. É bonito uma igreja amar a palavra de Deus. Guardar o que se tem significa guardar o que nos foi dado. Significa guardar a palavra. Jesus disse: tenho-lhes dado a tua palavra. Jesus nos ofereceu a palavra. Nós temos que saber amá-la, temos que saber guardá-la. Fidelidade a Jesus significa fidelidade à palavra de Jesus. Fidelidade à palavra de Jesus significa fidelidade ao serviço do Senhor. As oportunidades para nós nos fixarmos na palavra são tantas, mas também são muitas as oportunidades perdidas para nós nos enchermos da palavra. A nossa igreja providencia boas oportunidades para nos enchermos da palavra, mas outras mais podiam ser providenciadas se houvesse interesse e houvesse sinais, evidências de que a palavra é desejada. Lembro-me do que é que aconteceu com Jeremias. Ele teve que engolir o rolo, ele teve que provar para que pudesse perceber que quando nós provamos a palavra, embora pareça amargo, mas o seu fim é doce. O proveito da palavra que nós amamos vai trazer, sem dúvida nenhuma, para as nossas vidas aquilo que é o que nos faz falta. Quantas vezes as igrejas providenciam oportunidades para o enriquecimento espiritual e os crentes não aproveitam? Quantas vezes a palavra de Deus é exposta, mesmo que não seja no culto público, oportunidades que surgem através de classes de estudo, e nós não ligamos boia a isso? No fundo, é uma oportunidade que Deus está a dizer: conserve esse amor à palavra de Deus, porque esse amor à palavra de Deus vai ser fundamental para todos os momentos da tua própria história. Nós devemos arrepender-nos porque muitas vezes, de facto, não valorizamos a palavra. Muitas vezes gastamos tempo com tudo o que nos apetece ao longo de um dia, temos 24 horas e não temos tempo para a palavra de Deus. E depois, se alguém nos pergunta, nós dizemos: eu amo a palavra de Deus. Mas eu pergunto: como? Onde é que estão os sinais e a evidência desse amor à palavra? Jesus disse: mantém a porta aberta, guarda isso, conserva, mas conserva também o amor à palavra que vocês têm e que é um exemplo para nós. Por último, a fidelidade ao serviço do Senhor. Há estímulos, há encorajamentos de Cristo para que nós sejamos intensos na sua obra, intensos no seu serviço, dedicados ao reino. Ele diz: ao vencedor eu falo-ei coluna no santuário e gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Que privilégio nós temos de poder servir um rei, servir o nosso rei, o grande rei. De facto, é gratificante quando nós nos dedicamos a perceber que o tempo passa rápido aqui e às vezes nós
ficamos em débito para com o serviço do Senhor. Nós somos lembrados de novo que outro não faça a Jesus o que tu devias ter feito. De facto, é isto que a carta também nos está a dizer. Na carta aos discípulos de Laodiceia, eles são encorajados a manter Cristo no trono dos seus corações. Na carta aos Romanos, nós somos encorajados a fazermos o que somos em Cristo. Na carta aos discípulos de Filadélfia, nós somos encorajados a guardar o que temos alcançado em Cristo e através de Cristo. Nós não podemos guardar o que temos sem guardarmos o coração. Em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração significa ter cuidado com os teus pensamentos, com os teus desejos, com as tuas emoções. De facto, assim como a vida saudável depende da saúde, a vida espiritual também depende dos pensamentos, dos desejos, das próprias emoções. Guardar o coração significa filtrar o que acontece ao nível do nosso próprio coração. Devemos guardar as influências que vêm de fora, de uma forma externa. Devemos saber proteger-nos da mentira, das tentações, da crueldade, mas também devemos saber guardar-nos daquilo que é a influência interna, a verdade, o domínio próprio, o amor, o perdão que Cristo já transportou para a nossa vida. Nós devemos ser capazes de gerir os nossos pensamentos, gerir internamente as nossas memórias. Os nossos pensamentos, diz o texto, que Jesus levou os cativos. Nós não precisamos ser escravos de maus pensamentos. Cristo já morreu por eles também. É preciso submeter os nossos pensamentos no altar da consagração. Sabem, há outros escritores do Novo Testamento que se juntam à exortação que Jesus faz quando diz: guarda o que tens. Judas, por exemplo, diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tiago diz-nos que nós devemos conservar as qualidades espirituais, chegando-nos a Deus, purificando as mãos e purificando o coração. Paulo diz-nos que nós devemos usar o potencial que nós fomos revestidos, fomos vocacionados. E ainda Pedro diz-nos que nós devemos aproveitar as oportunidades, pois isso também é uma forma de guardarmos o que já temos em Cristo. Realmente, Jesus pede-nos que guardemos o que nós temos, mas a verdade é que nós não podemos guardar o depósito da Igreja sem guardarmos o depósito da nossa própria fé. Sabem, Deuteronômio capítulo 4, verso 9 diz estas belas palavras que nos devem fazer refletir. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Repara, o que Jesus está a dizer aqui para nós hoje, porque isto se aplica a Ele também, é que nós devemos guardar no nosso coração aquilo que nós temos e somos responsáveis por passar isso a 2 gerações próximas, a 2 gerações seguintes. Quantos cristãos vivem realmente o dia a dia de uma forma egoísta, pensando mal em si próprio e pensando nada em relação às próximas gerações? De facto, nós estamos neste mundo mais um dia, mais um ano, mais não sei quantos anos, e Jesus conserva-nos cá para que nós sejamos instrumentos de guardar o que temos para podermos influenciar 2 gerações à frente. Esta é a nossa missão. Curiosamente, também o Senhor Jesus disse em Lucas: acautelai-vos por vós mesmos, para que ninguém vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das consequências das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Jesus sabia disso. Jesus sabia as dificuldades que nós iríamos passar e Ele está a dizer-nos a isso. Não fiquem com o coração sobrecarregado. Quantas vezes nós trazemos coisas novas para a nossa própria vida sem precisarmos delas? Quantas vezes nós somos inimigos de nós mesmos, trazendo para a nossa própria vida coisas que não nos edificam? Jesus quer proteger-nos e por isso Ele diz: não acrescentes mais nada ao que já tens, porque o que tu tens é suficiente. Guarda o que tens, diz Ele. Trazer consequências de coisas, preocupações da nossa própria vida não faz sentido, quando afinal nós temos riqueza dentro de nós próprios. Guardar o que nós temos. Por último, sabem que ultimamente não tenho andado com a minha moto, o tempo não tem permitido, não é? Então eu já me vi
ficou na necessidade de carregar a bateria 2 vezes no último mês, para não permitir que a bateria se esgote totalmente. E sabem uma coisa? De facto, Jesus pediu que nós deixássemos que a energia que Ele produz em nós não se perdesse. Por isso Ele diz, guarda o que tens. Nós precisamos fazer com que a corrente dinâmica da nossa fé, através da proclamação do Evangelho, que é o dinamite de Deus, que produza luzes vivas, que precisam de brilhar em Braga, em Guimarães, em Famalicão, em Vizela, em Póvoa de Lanhoso. Jesus, através daquilo que Ele sempre foi enquanto Deus, daquilo que Ele se fez enquanto homem, Ele acumulou em si todo o poder para salvar a humanidade que está perdida sem rumo. Talvez tu precises de valorizar muito mais Jesus, valorizar muito mais aquilo que Jesus já trouxe para a tua própria vida. Ele diz, guarda o que tens. Nós sabemos que é preciso que a bateria se recarregue de uma forma constante. Se nós não guardarmos o que nós temos e não fizermos uma gestão daquilo que é o poder que Cristo trouxe para a nossa vida, a bateria não se carrega. As oportunidades, a palavra e o serviço são de facto a tensão que existe dentro desta bateria para que ela produza uma corrente que seja vista para fora. Uma bateria descarregada não serve para nada, mas uma bateria carregada e viva, ela no fundo traduz tudo aquilo que é o potencial que está nela. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Deus nos ajude.